Olá, meus alunos queridos de Ética, Estatuto da OAB, né? Essa turma aí do Noturno, turma A e turma B. A professora preparou hoje um tema bem bacana, tá? Cai aí no exame, a gente sabe. E é gostoso porque esse é um momento legal na vida de vocês. É o momento que você vai fazer o quê? Sua inscrição nos quadros da ordem. Prof, mas eu vou pegar a minha carteira vermelhinha, vou pegar a minha insígnia da verdade? Sim, você vai ficar muito feliz, a família vai lá te aplaudir. Aliás, você não estudou 5 anos à toa, e aí você fica feliz da vida, você recebe esse presente e você glorifica o seu mérito, né? Ai, professora, mas como que eu dou entrada nesse pedido? Como que eu vou fazer o cumprimento da documentação aqui para esse pedido? Aqui está a parte legal, a gente vai aprender sobre esses requisitos e também os tipos de inscrição, quando é possível, quando não é possível, quando ocorre, tá? Outros tipos de inscrição fora daquela circunscrição, ou seja, fora daquele estado, a gente vai ver essas possibilidades também, tá bom? Vamos falar um pouquinho também da inscrição suplementar. Nossa, esse tema é um dos que mais caem, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com alguns itens aqui, porque esses itens se transformam em pegadinha e eu vou estar dando umas dicas aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. A professora preparou um resuminho, tá lá na área de vocês, de aluno, tá? Uma atividade também que envolve, tá? Todo esse quesito aqui de inscrição nos quadros da ordem, e a partir do momento que você entra, você faz parte, como advogado, como advogada, você adota e passa a adotar um padrão ético, um padrão comportamental, um padrão regular dentro da conduta ética, porque você passa a ser exemplo. E isso é muito sério, porque no momento que você se comporta de uma determinada maneira que agride a imagem da advocacia, isso gera muitos transtornos, não só para a pessoa, mas também para a imagem dela, né? Como advogado, como advogada. E o que está acontecendo, né? O que a Ordem dos Advogados do Brasil preceitua. Então, são coisas, são instrumentos, são desígnios que você precisa prestar atenção aqui nesse segmento de carreira, tá bom? Então, vamos lá. Para a inscrição principal, o que você precisa? Primeiro, é feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Professor, eu vou me formar na Faculdade de Maringá, mas eu vou voltar lá para a minha cidade. Eu moro aqui dentro do Paraná mesmo, vamos pegar a Terra Boa, tá? Ah, professor, eu posso fazer minha inscrição, eu vou atuar em Campo Mourão. Beleza, você vai escolher esse local, é onde você vai atender, é onde você vai exercer o teu domicílio profissional. Professora, mas logo depois, né, eu pensei melhor e aí minha família está querendo se mudar para Santa Catarina, ou eu vou me casar e vou morar em São Paulo. Então, você tem que definir isso para definir o local desse domicílio. É aqui que você vai dar ingresso à inscrição. Lembrando que no momento que você fica inscrito, você pode atuar no Brasil todo, tá? Só vai ter umas regrinhas aqui de inscrição suplementar, que eu já vou trabalhar com vocês, mas você passa a estar habilitado Brasil todo. Lembra do molde da carteira de habilitação? Você está habilitado em território nacional. Aqui na OAB também, você está habilitado em território nacional. Exceções, inscrição suplementar, que eu já vou trabalhar isso com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, veja aonde você vai estabelecer esse teu domicílio, tá? Professora, decidi, vou estabelecer meu domicílio em Maringá. Então, você vai pedir a tua inscrição na seccional da OAB de Maringá, tá? Beleza? E aí você vai o quê, né? Você vai fazer esse pedido na sede principal aqui da atividade. Então, nessa subseção, né, no caso que nós temos uma subseção, você vai entrar com esse pedido. Você vai fazer o requerimento, preencher os documentos hoje, gente.
que eu saiba, acho que não tem nenhuma que não é online, que você não possa mandar esses documentos. Algumas exigem confirmação presencial, tá? Algumas subseções, que não é nem um bicho de 7 cabeças, não é nada anormal, vai ter uma análise desses documentos, principalmente, né, se realmente bate numeração, se o diploma bate lá a numeração do MEC, vai ter essa conferência. Então, às vezes, pede-se cópia, com firma reconhecida, isso não é nada anormal, é requisito, tá, de entrega mesmo. Algumas fazem todo o processo online, né? Por exemplo, Santa Catarina é uma que fez todo o processo online. Então, são vertentes diferenciadas. São Paulo exige coisas diferentes. Por exemplo, certidões de antecedentes criminais, que no Paraná e em Santa Catarina não pede. Então, esses requisitos de inscrição podem mudar de subseção para subseção, tá bom? De circunscrição estadual para outra circunscrição estadual, beleza? Então não se assustem se isso acontecer, se no momento que você tiver que fazer o pedido em outra subseção, aconteça de ter alguns documentos solicitados. Aí, se, né, chega aquela pessoa muito brava assim, ai, mas lá não pediu, por que aqui está pedindo? Gente, é uma prerrogativa de cada subseção. Tá? Então, não se assustem com isso. Cada conselho seccional tem a liberdade de exigência documental. Isso não é um bicho de 7 cabeças, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente em sala de aula o aluno questiona isso. Professora, mas em tal lugar pede, tal lugar não pede. Então, isso é normal, é prerrogativa de todas, tá? E não tem problema nenhum. Outro item que vocês têm que observar, domicílio da pessoa física do advogado. Professora, mas o escritório não é domicílio da pessoa física? Gente, tem que, né? Eu tenho um domicílio da pessoa física, onde esse advogado mora, e eu tenho o domicílio onde ele atua. E aí eu vou ter o quê? Lá no escritório dele, eu vou ter esse parâmetro de escritório, eu vou ter essa circunstância envolvendo o escritório profissional. Então, escritório profissional e local domiciliar, aonde que ele reside. Então, são 2 endereços distintos. Lá na tua inscrição, vão pedir isso. Professora, mas aí eu não tenho escritório ainda. Acabei de me formar, estou juntando. Você vai juntar o quê? O teu domicílio da pessoa física do advogado. Eu resido na minha casa, número tal, tal, tal. Quando você tiver o teu escritório, você vai informar o domicílio profissional, tá bom? Primeiro o domicílio, tá? Aqui da pessoa física e depois o domicílio profissional, beleza? Sem segredo, simples assim. Outra situação que a gente pode ter aqui, a transferência de inscrição. Professor, eu fiz a inscrição lá em São Paulo, né? Fui morar lá, casei, não deu certo, acontece direto. E aí voltei a morar no Paraná com a minha família. E aí você vai fazer o quê? Pedir a transferência. Para isso, pessoal, você tem que justificar essa mudança, tá? Então você vai fazer o quê? Justificar a mudança efetiva de domicílio. Você precisa juntar comprovante aqui ou declaração de que houve essa mudança para você fazer o quê? A transferência. Você não vai mais atuar em São Paulo, você vai atuar no Paraná. Então você tem que fazer o pedido de transferência. O pedido de transferência tem que ser justificado, tem que justificar essa mudança de domicílio, tá bom? Então vamos lá, a professora até colocou assim, ó, mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, ou seja, para outro estado. Professora, mas eu mudei de Londrina para Maringá, preciso? Não, meu amor, você está dentro do mesmo estado, daí não precisa. Só vai solicitar transferência quando você vai para outro estado. E veja bem, não é transitoriamente. Se for transitório, você vai pedir o quê? Você vai pedir, aqui no caso, suplementar. Se for definitivo, com o âmbito definitivo, saí de São Paulo, não deu certo lá, estou voltando aqui para o Paraná, tem um âmbito definitivo de ficar aqui, aí é o quê? Transferência, tá bom? Beleza? Não confundam suplementar com transferência. Agora vamos falar da suplementar, porque a suplementar cai no exame da ordem. Regra da suplementar, quando professora que eu tenho que fazer uma inscrição suplementar, quando você ultrapassar a atuação em 5 causas, 5, dedinho da mão, ó, eu tenho 5 ações que eu ingressei, eu atuo aqui no Paraná,
Mas lá em Santa Catarina, eu ingresso com mais de 5 ações. Então, eu tenho que fazer o pedido da minha inscrição suplementar, porque eu estou atuando acima do limite de 5 causas e por isso eu preciso pagar a diferença da inscrição suplementar. Professora, tem um valor fixo esse pagamento de inscrição suplementar? Vai variar, meus amores, não tem uma tabela fixa, tá? Nós temos a tabela de honorário, mas a tabela de cobrança suplementar vai variar aí dentro de cada, de cada inscrição suplementar estadual que você vai fazer. Sempre do que? De estado para estado, tá? Como que cai lá no exame da ordem? Pegadinha, de município para município, não, meus amores. De estado para estado. Só vou pedir suplementar quando eu for atuar acima de 5 causas em outro estado, tá bom? Não se esqueçam disso. No momento que você coloca isso na tua cabeça, o probleminha ali que o exame da ordem coloca já não te pega. Atuou em 5 causas em outro estado, já sabe que é suplementar. Atuou em 5 causas no mesmo estado, gente, não é pegadinha, tá? Porque aí não vai ser nem transferência e nem suplementar. Vai ser atuação definitiva, com ânimos definitivo naquele local. Belezinha? Vamos prosseguir? Primeiro, sempre tem um aluno que me faz uma pergunta em sala, fala assim, professora, mas eu tô lá, atuei em 5 causas, assinei 5 petições, estou atuando, mas eu não quero pagar suplementar não. Tem alguma irregularidade, eu vou ser responsabilizado criminalmente, civilmente, né? Então, fica aquilo na cabeça administrativamente, aí que tá? Você vai ter uma responsabilização no campo ético profissional, ou seja, pelo Conselho de Ética da OAB, mas as outras áreas não, tá? Então, por isso que muitos, às vezes, deixam de estar recolhendo essa causa suplementar, tá bom? Na prática. Só que eu sei que todos são honestos, todos cumprem com o estatuto e isso não vai acontecer com vocês. Mas, lembrem-se que todo peticionamento é eletrônico e é fácil de encontrar isso e enviar a notificação. Pode gerar suspensão, pode gerar penalidades e você pode até perder sua carteira da ordem. Tão difícil que foi lá para você passar para você se inscrever. Então, não perca essas oportunidades. Professora, vou regularizar, pagar e pronto. Exato, é isso mesmo que você tem que fazer, tá bom? Deu mais de 5 causas, pago a taxa suplementar e atuo em cima daquilo. Professora, mas no próximo ano eu não atuei, então você não precisa pagar novamente a suplementar. Você pede o cancelamento da inscrição suplementar, porque você não vai atuar mais naquele estado, tá bom? Beleza? Vamos aqui para um outro detalhe. Quando você pede o cancelamento, professora, eu com tanto sacrifício consegui me inscrever, mas agora eu passei no concurso público. Nesse momento eu sou juiz, eu sou juíza, sou promotor, sou promotora de justiça. Nesse caso você tem o que? Uma incompatibilidade. Você não pode advogar. Você tem que assinar, você tem que, no teu peticionamento, você abre mão da advocacia para você fazer o quê? Exercer uma outra profissão. Só que essa profissão, ela é o quê? Incompatível com a advocacia. Você não pode atuar conjuntamente. Você não pode mais peticionar de jeito nenhum. É proibido por lei, tá? Nesse caso aqui, aí você fala, mas eu não quero mais advogar de jeito nenhum. Vou cancelar minha inscrição principal. Só que eu também tenho uma suplementar. Eu tenho uma principal no Paraná, tenho uma suplementar em Santa Catarina. O que acontece quando você pede o cancelamento da principal? Também cancela a suplementar. Isso é automático, tá, galera? Vai ser uma troca de informações entre as seccionais da OAB e isso vai ter essa comunicação. Hoje em dia o sistema é todo informatizado. Cancelei a minha principal. Automaticamente faz o quê? Cancela a minha suplementar. Fechou? Gravem isso, cancelei principal, cancela suplementar. Já caiu isso aqui também no exame da ordem, dizendo que não acontecia. Então toma cuidado, tá? Que isso aqui é o que realmente acontece, tá bom? Vamos lá. Professora, quero cancelar minha inscrição. Nossa, deu tanto trabalho para fazer, mas agora eu vou cancelar. Eu não quero mais atuar, não quero mais advogar, tive alguns problemas de saúde, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, então presta atenção aqui com a professora. Cancelamento de inscrição. Será cancelada a inscrição quando profissional? Assim o requerer, não quero mais advogar, é uma opção minha, eu vou fazer o requerimento de cancelamento de inscrição.
sem problema nenhum, todo mundo no universo é autônomo para fazer o que tem desejo. B, se você sofrer a penalidade de quê? Exclusão. Exclusão dos quadros da ordem gera o quê? Cancelamento, tá? Professora, mas eu vou recorrer, eu não aceito ter uma exclusão aqui. Aí pode ter a conversão posterior, tá bom? Porque vai ter um processo dentro do tribunal ético, tá? Que você pode também recorrer. Você tem todos os índices de ampla defesa e de contraditório, beleza? Outra coisa que cancela a inscrição, é óbvio, mas lá na prova cai. Se você falecer, né? Ai, professora, mas eu já sei que se eu morrer vai ser cancelado. Gente, às vezes você morreu e tua família esqueceu de pedir teu cancelamento. Professora, mas daí o que acontece? Você como advogado vai ter o quê? Você vai parar de atuar, alguma coisa vai acontecer que vai ter o quê? A notificação da certidão de óbito como advogado, como advogada. E isso vai fazer o quê? Gerar o cancelamento da tua inscrição, tá bom? Porque aí você não perde aquele número, você não fica mais inscrito, né? Infelizmente veio a falecer. D, exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Cuidado, a pegadinha aqui, tá? Gente, incompatível, tá? Não tem a possibilidade de atuar, tá bom? Então gravem que aqui no caso é caráter definitivo de incompatibilidade. Você não vai mesmo atuar, beleza? Aí, perder qualquer um dos requisitos indispensáveis para o quê? Para a inscrição. Professora, mas por que não dá certo a minha inscrição? Você não se formou, você não colou grau, você não tem como comprovar esse requisito, a Ordem dos Advogados do Brasil nunca vai aceitar o teu requerimento. Você não terminou a faculdade. E é uma dica que eu falo para vocês, tem muito aluno que chega no 5º ano, fica desesperado para fazer exame da ordem, não faz TCC. Não entrega o trabalho de conclusão de curso, reprova porque o trabalho é plagiado, e aí o que acontece? Não cola grau, não passa de ano, meu bem. Ai, mas eu passei no exame da ordem. Passou no exame da ordem, mas não passou na faculdade, meu bem. Então, não é requisito, não tem cumprimento de requisito para inscrição nos quadros. Você não vai tirar a tua carteira de advogado, de advogada. Então, isso é muito sério, tá bom? Para finalizar, a gente vai ter aqui o licenciamento da inscrição. A partir de quando você está licenciado a atuar, tá? Vai ser licenciada aqui tua inscrição. Quando? 3 itens, tá? Primeiro, o advogado requerer com os motivos justificados, você faz o requerimento e justifica o motivo. B, passa a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia, tá? Então aqui você pede essa licença, porque nesse momento eu não quero exercer advocacia, então eu estou alegando incompatibilidade, justifico isso no requerimento e eu estou o quê? Me licenciando. Digamos que eu passei lá no concurso para juiz, para juíza. Eu quero minha licença. Ah, vai que eu não gosto de ser juiz, de ser juíza, quero voltar a advogar. Eu vou resgatar, vou entrar com o requerimento de dispensa de licença para voltar a atuar, tá bom? E isso, gente, pode acontecer sim. E aí a pessoa vai identificar o que para ela é melhor. Outra situação de licença, que eu vou entrar com pedido de licença, sofrer doença mental curável, tá? A depressão é um exemplo disso. A pessoa, né, o advogado, a advogada, ela pede licença para tratar desse período de depressão. Isso, infelizmente, está sendo muito comum, porque a depressão é uma doença, é um mal do século, não é vergonha para ninguém, e ninguém tem que ter vergonha de estar pedindo essa licença no momento de necessidade. E isso, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque são profissionais muitas vezes gabaritados, excelentes, maravilhosos, mas, gente, não é fácil. Hoje nós vivemos no mercado de trabalho extremamente pressionado. Eu saio da faculdade, eu tenho que passar no exame da ordem, eu tenho que fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Ou seja, é uma cobrança impositiva o tempo todo, e não existe organismo, mente que aguente tudo isso. Então, muitas vezes você tem que parar mesmo, focar naquilo que você deseja, e muitas vezes essas possibilidades aqui são feitas mesmo. A pessoa não aguenta mais, então eu vou pedir licença para me tratar, para me cuidar, para ficar bem. Depois eu vou me reequilibrar, vou estar bem e vou voltar a atuar.
tá bom? É essa mensagem aqui que a professora finaliza. Pensem bem como você está nesse momento, inclusive de saúde mental, né, que a gente trabalha esses pontos aí dentro da profissão e da carreira que vocês estão seguindo, né? Então eu desejo muito sucesso, vou finalizar essa aula aqui e agradeço a vocês pela nossa troca aqui, nosso feedback.